Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Certifica. Quem acompanha o nosso podcast está acostumado a ver eu, o Rodrigo, falando de certificação, seja certificação de produto orgânico, produção integrada, de unidades armazenadoras, que são os nossos atuais escopos de certificação. Hoje vamos falar de um outro assunto, indicação geográfica, IG. O Rio Grande do Sul acaba de ganhar mais uma IG, e uma muito significativa para nós gaúchos, uma IG de erva mate. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui alguns dos principais responsáveis por esse feito. A presidente da Promate, de Machadinho, engenheira agrônoma Célia Felizari, o engenheiro agrônomo Ivandro Barreto de Melo, da Emater, e a bióloga Edna Ferronato, na época da elaboração do projeto, do início da elaboração do projeto, pesquisadora em tecnologia e ciências agrícolas no Ministério da Agricultura e Pecuária. Outras pessoas e entidades tiveram participação ativa na criação desse programa. Algumas delas também estão aqui e vão ter a oportunidade de dar o seu depoimento. Sem mais delongas, então, vamos trazer para a tela a Célia, que é a presidente da Promate, para nos explicar ou indicar como é que começou esse projeto para a criação da IG da erva mate. Bom dia, Célia. Bom dia a todos, os ouvintes também. Para nós é um prazer, então, estar hoje nessa live, que é tão importante aqui para Machadinho, dessa conquista, né, da indicação geográfica erva mate região de Machadinho. Bom, esse trabalho iniciou lá em 2012, onde a gente já começou um contato com o Ministério da Agricultura e, mais especificamente, com a pesquisadora Edna, né, que nos auxiliou aí desde aquela época, para que a gente já iniciasse um trabalho e também pensasse em algumas questões referentes à nossa vocação, né, que é uma vocação ervateira, desde 1912, onde a história da erva mate começou em Machadinho, com os próprios imigrantes italianos que vieram desbravar essas terras, né, e iniciar aí um cultivo, a exploração da erva mate na época, que estava, na verdade, ela se encontrava nas matas, né, na Mata Atlântica, na Mata Nativa, juntamente com os pinheiros, né. Daquela época, então, já havia, então, sinais de que essa região, né, era explorada com erva mate. Então, a partir de 2012, a gente teve essa conversa com a Edna, com a equipe dela, e começamos alguns questionamentos, né, sobre a nossa higiene, nossa indicação geográfica. Algumas informações foram retiradas e tal. Passou-se alguns anos, e em 2018, retornamos a essa conversa, e aí realmente começamos um trabalho bem específico, com reuniões semanais, com um trabalho bem elaborado em cima de comprovações, né, que a nossa região tinha esse trabalho, né, com erva mate, e alguns projetos que foram desenvolvidos com a associação que foi criada em 1994. Então, nossa associação a criação dela foi em 1994, e a partir daí foi trabalhado com algumas empresas, com algumas parcerias, né, como a Emater, né, e a Camol, na época, era a cooperativa aqui de Machadinho, que construiu a indústria da erva mate, porque nós tínhamos muitos
muitos ervais aqui no município. No entanto, faltava a parte da industrialização. Então, através o Ilvandro, engenheiro agrônomo da época da Camol, né? E ele que iniciou o trabalho com a comunidade, com as entidades, de trazer essa industrialização da erva mate para Machadinho. Então, aí que a gente teve vários projetos na sequência, né, de construção e de implantação de ervais no sistema agroflorestal. Então, a história é bem longa e nós tivemos muito apoio do consórcio Machadinho, da Maesa, implantando erva mate no sistema agroflorestal. E as entidades parceiras, então, da IG, o Ministério da Agricultura, a Emater, a Embrapa Florestas, foram as grandes aliadas aí em todo o trabalho, né, que foi desenvolvido na comunidade de Machadinho, né, através da Associação dos Produtores, Prefeitura Municipal, sindicatos e várias entidades do município que deram apoio para que essa região se consolidasse como uma região ervateira e que todo o processo, desde a implantação, desde a colheita das sementes, né, da erva mate, até passando por todas as fases, até a exportação da erva mate. Então, todos foram importantes nesse processo. Tá, Célia, foi muito boa essa tua parte inicial. Eu vou agora chamar o resto do pessoal para ir se apresentando, né, que é o agrônomo da Emater e da técnica do Ministério da Agricultura, Edna, e depois retornamos, que eu já anotei uma série de perguntas aí para te fazer com relação à associação. Tá. Então, agora, vamos trazer aqui para a tela o engenheiro agrônomo da Emater e vamos conversar um pouco sobre qual foi a participação dele dentro desse projeto. Então, eu pediria que tu te apresentasse primeiro para o pessoal e depois, então, colocasse essa parte da participação da Emater e tua no projeto. Eu sou o engenheiro agrônomo Ilvandro Barreto de Mello. Tive a satisfação de ter tido a oportunidade de trabalhar na região de Machadinho e, fundamentalmente, participar de dois importantes ciclos históricos, econômicos e culturais da erva mate na região. O terceiro ciclo denominamos aí com a criação da Promate no ano de 1994, e agora também deste quarto ciclo que nós acreditamos que a indicação geográfica tem esse potencial e esse poder de trazer um novo ciclo para toda a região ervateira, essa região de Machadinho. E é importante salientar que, anteriormente, os dois primeiros ciclos, começados lá em 1912 até 1950, foi a descoberta dos ervais, foi todo um trabalho inicial com fabricação artesanal de erva mate, pelo Carijo, pelo Barbacoa, o mercado regional, puxado aí erva mate por carretas de mulas, erva mate que também, pelos tropeiros, ela se dispersou por boa parte do Rio Grande do Sul e do estado de Santa Catarina, e com isso, a erva mate da região de Machadinho, ela passou a ser conhecida e ser famosa por a qualidade de suas características próprias. A partir de 1950, houve um fechamento dos Barbacoas na região por questão de legislação fiscal, cobrança de impostos de um valor bem significativo. Então, muitos daqueles Barbacoas que existiam na época, eles deixaram de existir, foram fechados, eram queimados, inclusive. Então, é uma história assim, bem interessante. E a partir desse período da desativação industrial, artesanal na região, na metade do século XX, a região passou, como ela tinha extensos ervais, ela passou a fornecer matéria-prima para outras regiões ervateiras do Rio Grande do Sul.
Sendo que aí, em 1994, com a criação da Apromate, se retornou novamente a um ciclo completo de produção de erva mate, que era a produção da matéria-prima, a industrialização, a comercialização e também a exportação. Portanto, se formos dividir aí a história da erva mate da região de Machadinho, nós vamos encontrar aí 3 ciclos por quais nós já passamos, 1912 e 1950, depois 1951 a 1993, 1994 começa o terceiro ciclo com a criação da Promate, e nós temos, assim, plena convicção que estamos agora no quarto ciclo produtivo da erva mate na região de Machadinho, com a entrada aí da indicação geográfica como sendo um fator assim muito significativo, com força, de reinaugurar um novo ciclo ervateiro em toda a região. Obrigado, Evandro. Vamos conversar mais adiante, mais algumas questões aí para te colocar, e eu vou trazer agora a Edna, que é representante do Ministério da Agricultura, ou era representante do Ministério da Agricultura na época, para falar um pouco sobre o processo de criação de uma EGE. Foi, primeiro, antes de mais nada, vou deixar bem claro que foi muito prazeroso trabalhar com essa turma. Eles têm um grupo de pessoas assim muito especiais, a começar pela presidente, a Célia, o Ilvandro, uma pessoa sensacional, com muita experiência na parte agronômica de erva mate, acompanha aquele pessoal há muito tempo, e os demais integrantes da cadeia. A gente não teve assim nenhum problema durante todo esse tempo que convivemos, foi muito interessante, muita gente ajudou, né? Participavam, todos online, todas as terças-feiras a gente se reunia online e conversava. E, enfim, esse contato inicial com essa cadeia produtiva se deu a convite mesmo, lá por 2012, da presidente da Promate, a Célia. Então, eu estive lá, dei uma palestra sobre os conceitos, né? Lembrando que é uma indicação geográfica, é um sinal usado em produtos que têm origem geográfica específica e possui qualidades ou reputação devido a essa origem, né? Sua função é proteger o nome geográfico. Então, eu fui lá, expliquei para eles os principais conceitos, os principais passos que deveriam ser dados. Disse a eles que era importante que a cadeia pensasse nesse assunto, visse se de fato queriam fazer esse investimento, e quando estivesse bem amadurecido, com as pontas todas amarradas, cientes dos problemas que eles teriam que resolver, que ele procurasse que eu estaria à disposição. E assim eles fizeram, né? Depois de algum tempo, quando se sentiram já prontos, me convidaram ao Ministério da Agricultura, na verdade, pediram oficialmente ao Ministério da Agricultura esse apoio, né? Para esse trabalho. E, então, assim, como é que eu estruturei esse trabalho? A gente fez a primeira fase, é uma fase de prospecção, né? Onde, da então potencial IG, né? Que a gente até então não sabia onde ia dar tudo isso. Então, nós fizemos essa prospecção através de reuniões online, praticamente todas as terças-feiras, nos reunimos, né, para avaliar, né, a situação local. Esse é um aspecto fundamental para estruturar uma IG, né? Cada IG é diferente da outra, tem situações que não é possível, outras que não seria o melhor signo, a IG seria um outro, né? Então, precisava fazer essa avaliação inicial, e o ponto de partida foi um levantamento histórico, né? Através da literatura, a gente fez mais ou menos uma avaliação do que estava posto para aquela região, né? A partir daí, em cima disso, a gente começou a avaliar
através de perguntas aos integrantes da cadeia, qual é a distância das matérias-primas, como é que era processado o produto, quais são os fatores intrínsecos à cultura local. Então, essa série de informações para a gente formar uma ideia de conjunto aí de como é que era a região, né, em relação à erva mate. Bem, na sequência dessas reuniões, então, após realizar essa avaliação, né, saber os pontos críticos, as vantagens, os interesses de cada elo, né, cada elo tem seu próprio interesse, então a gente começou a fazer uma discussão sobre se de fato a região teria um potencial para investir, né, porque foi um investimento grande pessoal, as pessoas largaram seus afazeres para participar das reuniões, o investimento da Emater, com vários técnicos ajudando nas diferentes regiões, do próprio Ministério, né? Eu fiquei à disposição todo o tempo, a gente fez reuniões até fora do combinado, assim, sempre que necessário nos reunimos, e sim, vimos que havia um grande potencial para a gente continuar no investimento. Então, após o diagnóstico, foi elaborado um plano estratégico constituído de 4 etapas, né? Numa primeira etapa, a gente fez, através dessas reuniões, começou a fazer a prospecção do saber fazer local, como é que era feito esse processo, como é que era fabricado essa erva mate, como é que era armazenada, como é que era plantada. Então, todos esses aspectos das práticas locais, né, os participantes da reunião foram instados a explicar o seu dia a dia, né? E quais as regras que eles adotavam para fazer essa produção, esse beneficiamento. Paralelamente, então, a gente foi inclusive convidei várias pessoas de outras indicações geográficas, né? Então a gente foi colocando os conceitos de IG para os integrantes da cadeia, os requisitos, né, necessários, a legislação atrás das IGs, que mais enfim, discussão de como seria a representação gráfica, enfim, fomos elaborando essa conceituação paralelamente, né, e ao mesmo tempo eles retornando com seus conhecimentos para poder fazer esse quadro geral da situação. E aí isso demorou o tempo que foi necessário, a gente não apressou nada, a coisa foi fluindo, né? Então, aí na sequência, depois de fazer esse levantamento todo, né, a gente começou a fazer a discussão sobre um dos requisitos propriamente ditos que são solicitados para o registro, né, os requisitos do GNPI, que é o caderno de especificações técnicas, o conselho regulador, o plano de controle e o plano de rastreabilidade, as sanções para o descumprimento de regra, enfim, todos aqueles itens que elencados e exigidos pelo INPI para fazer o registro. E aí isso foi exaustivamente praticado por todos, né? Sempre com a participação do Elvando, da Célia e de algum elo da cadeia produtiva, pelo menos um a gente pedia que, por favor, estivesse presentes, porque nesse caderno de especificações são discutidas as regras, né, de como vai ser produzido isso. E não é uma coisa difícil, só que exige participação. Por quê? Porque ele tem que retratar, como no caso da indicação de procedência, ele tem que retratar exatamente o saber fazer, o que eles sabem fazer. Né? E os coordenadores, no caso eu, teria que captar essa informação para depois colocar esse relatório e discutir com todos, né, se aquilo estava bom, se era possível de cumprir, né, aquelas regras, né, porque elas seriam baseadas, obviamente, na experiência deles. Né? Então, todo esse caderno foi ditado pelos próprios produtores. Então, elaborou-se esse caderno, discutiu-se bem direitinho quais seriam as regras, conversamos muito sobre o conselho regulador, foi elaborado um plano de controle, uma forma de controle, foi explicado as diferentes formas de controle que existiam, então, que
que poderiam ser, inclusive mais tarde, feitas outras formas, mas que teria que constar no caderno de especificações isso como requisito, né, do NPI. As discussões sobre a delimitação da região, da área delimitada para a EG, né, a análise documental, o levantamento e validação em loco das informações, né, que foi feito isso, e depois o tratamento dos dados geográficos, né, e elaboração dos mapas. E aí achamos um profissional da própria matéria que elaborou esse mapa. E depois de tudo isso pronto, então, o Ministério fez o instrumento oficial, que é uma outra exigência. Então, após toda essa segunda etapa, né, bem trabalhosa de trabalhar esses dados todos, começou-se uma terceira etapa, na sequência, né, que foi a redação dos documentos. Então, todos os documentos exigidos pelo NPI foram redigidos, discutidos, corrigidos, e se fez um relatório bem grande também de apoio a esse instrumento oficial, além dos dados solicitados pelo NPI. Paralelamente, se fez um relatório bem aprofundado para apoiar a redação do instrumento oficial, né? Onde constam as justificativas e comprovação de que, de fato, as regiões que a gente estava sugerindo como para participarem da EG na área delimitada eram de fato justificáveis, né? Então, a gente tem que comprovar essa justificativa e trabalhamos muito tempo nisso com todos os municípios que fazem parte da EG. Por fim, na última etapa, então, enviamos os documentos para o NPI. Numa primeira fase, houve algumas sugestões de melhorias ali que a gente fez, e finalmente foi concedido o registro, para nossa alegria. Resumidamente, foi isso, o passo a passo foi esse. É fundamental, sabe, né, no início assim, de um trabalho desse, a pessoa avaliar direitinho se, de fato, as pessoas querem, né? Porque não adianta ter um melhor coordenador, as melhores instituições apoiando, se os produtores não sabem onde querem chegar e o que querem com aquilo e se de fato querem. E isso aí foi comprovado no dia a dia das reuniões, que de fato houve uma participação muito forte de todos eles. Houve uma harmonia entre os elos, que é uma coisa rara, né? As nossas discussões sempre foram muito produtivas. Então, foi um enorme prazer trabalhar com eles. Nós temos, vamos dizer, o consumidor, ele vai chegar num pacote de erva mate, obviamente uma erva mate industrializada. Como é que está previsto isso dentro do processo da indicação geográfica? Célia. Nós temos, dentro do município, da região de Machadinho, nós temos 2 unidades de industrialização, né? Nós temos a unidade que é para o mercado interno e temos outra unidade que é para exportação. Futuramente, isso vai estar tudo no mesmo prédio. Por enquanto, a gente tem separado ainda essas duas etapas, no caso, né? Então, a erva mate que sai para o mercado interno, que é a erva mate que nós tomamos, o chimarrão, os brasileiros tomam, né? Ela sai o pacote, né? Pronto para consumo, né? E todo o processo pelos agricultores da região de Machadinho. Então, a erva mate chega na indústria, a folha, né, é colhida pelos próprios produtores da erva mate, as equipes de produtores, eles fazem praticamente toda a colheita manual, né, e ela é transportada, né, por caminhões até caminhonetes e caminhões, tratores, né,
até a unidade que faz o processamento, né, a primeira parte do processo aqui dentro do município. E já a parte que, partindo daqui, né, dessa unidade dentro da área urbana, vai para o distrito industrial, com a erva que tem a finalidade de exportação. Então, no distrito industrial, nós temos uma unidade específica para o processo da exportação. Todos os produtores estão envolvidos em trazer a erva mate de qualidade para a indústria, né? E aí acontece todo o processo né, de produzir uma erva mate diferenciada. Os nossos ervais, eu gostaria de falar também, dos nossos ervais, eles são no sistema agroflorestal. Eles foram implantados, a erva mate, juntamente com outras espécies nativas. Não de erva mate, de outras espécies. Então, nós temos frutíferas nativas, nós temos outras espécies como louro pardo, nós temos as frutíferas como pitanga, cereja, orvalha, vaia, né? São várias espécies que estão dentro desse sistema, proporcionando a menor utilização, né, de insumos agrícolas, né? Então, nesse local, há toda uma regeneração, né, como uma composição da Mata Atlântica, né? Porque, na verdade, a gente plantou espécies nativas com vistas a ter uma erva mate, uma produção sombreada, que é o habitat original da erva mate. Então, com essa finalidade, foi implantado também, junto com a erva mate, essas espécies nativas, dando o sabor, né, de uma erva mate mais dentro da mata da floresta, né? Então, essa característica é uma característica, é um diferencial que nós temos nos ervais de Machadinho, que foram implantadas essas espécies. Não foi a erva mate plantada na mata, não. Nós trouxemos a mata para dentro dos ervais. Muito bom. Eu conheci a erva mate, na minha região não tinha muito. É uma plantação de trigo imensa assim e uma erva mate no meio ali. Então, o pessoal, mesmo que faziam lavoura na época, preservavam a erva mate, né? Então, aquilo ali era uma erva mate nativa que acabou saindo da condição natural dela, porque a floresta foi eliminada e ficou só erva mate. Só a lavoura. A lavoura e a erva mate. Mas a erva mate ali presente. Então, isso Sim. aí, até a erva mate era quase não, a erva mate era extrativista, né? Pelo que está me falando aí, já é diferente no caso de Machadinho, porque é implantada a erva mate e implantada também a parte de outras espécies nativas, etc. Exatamente. Muito bom. Tá, perfeito. Inclusive o aspecto também das flores, né, dos ipês, são também e de espécies tanto frutíferas quanto espécies que produzem flores, né? Então dá um aspecto diferente, dá um diferencial aí na visualização do erval, né? É muito bonito. Perfeito. Inclusive, a fauna e a flora é preservada nessas áreas onde tu tem características, aí tu tem alimentos, né, para os animais. Edna, e ainda sobre indústria, eu imagino que, vamos dizer, essas duas indústrias estão dentro do processo e, obviamente, tem sido feito está projetada alguma coisa sobre rastreabilidade, de acompanhamento dessa produção. Como é que é feito isso dentro da IG?
dentro do projeto. A gente fez, né, em todas as etapas de produção, a gente conversou com essas pessoas e ali fomos elencando os pontos críticos, né? E esses pontos críticos foram incorporados ao plano de controle que a gente propôs lá, que é uma exigência, inclusive, do próprio INPI. Não é bem extenso até, né, Ivan? Perfeitamente. Então, tem todo um trabalho agora para ser ajustado com os produtores, aqueles produtores que optarem fazer parte da produção de folha para a IG, e também com as indústrias. As indústrias, praticamente 100% das indústrias da região vão estar dentro do processo da indicação geográfica. Temos um diferencial significativo, que é uma indústria que produz de forma artesanal, sistema Barbacoa, e temos uma indústria que produz erva mate pelo sistema convencional. Então, essa possibilidade, ela nos abre, além desse diferencial, a oportunidade de termos diversos tipos de produtos a serem oferecidos ao consumidor com características diferentes. E como a Cambona 4 ela é aí o coringa nesse processo da elaboração da erva mate da região de Machadinho, vai nos possibilitar, porque ela é uma erva mate especial para blend. Ela consegue, utilizando-se Cambona 4, você consegue fazer várias opções de produtos. E isso tem uma conotação bem significativa no sentido de oportunizar as pessoas a terem experiências diferentes com produtos diferenciados. Então, a Cambona 4 tem esse potencial. É uma cultivar, é a única cultivar hoje registrada no Ministério da Agricultura, aqui no Rio Grande do Sul, única cultivar de erva mate por enquanto, e ela tem uma grande capacidade produtiva de folha. E isso leva o produtor a querer plantar Cambona 4, porque o rendimento do seu erval, em função da potencialidade da cultivar, ela é bem ampla. E isso também traz um retorno econômico financeiro para o produtor dentro de uma caracterização de alta produtividade. E isso justifica-se também pelo fato que a própria Cambona 4 ela tem um sabor suave, ela tem um sabor suave de bebida e busca realmente aquilo que a maioria do consumo no Brasil gosta em termos de erva mate, ou seja, para chimarrão ou para tererê, que é sabor suave. E a Cambona 4 ela reúne todas essas características. Então, esse pessoal, né, nós ali, a gente teve a vantagem dessa cultivar já ter sido registrada, né, o que facilitou bastante o nosso trabalho nas justificativas de por que fazer essa indicação geográfica, né? Esse pessoal, desde 2012, tem essa experiência local com essa cambona, né? E a história dela está muito bem descrita, tem muita literatura de como é que surgiu, né? A cambona foi uma história bem interessante de um produtor que conseguiu identificar uma planta diferente das demais que ocorriam na mata e tratou ela muito bem, multiplicou e, no fim, conseguiu, junto com a Embrapa, os pesquisadores da Embrapa do Paraná, comprovar que, de fato, era uma variedade. E sabe que tem uma série de testes para te comprovar isso, né, uma nova variedade. E esse trabalho todo foi feito, e a única que tem esse trabalho, de fato, registrado no Ministério, que foi para nós uma grande vantagem do trabalho que a gente organizou. Quantos municípios, tá? Porque estão falando da região. É só o município de Machadinho ou envolve outros municípios dentro do projeto da IG? Olha, quando eu perguntei para o pessoal se a gente ia fazer só Machadinho ou mais coisa, então o Ivan participou de uma reunião muito importante há um tempo atrás, no governo do Estado, que fez a organização dos Coredes, né, Ivan? Agora ele explica melhor que ele participou de toda essa etapa, e a gente fez isso calcado nesta própria limitação dessa região como região ervateira. Tem várias regiões ervateiras no Rio Grande do Sul, e isso já é um plano oficial do governo. Aí o Ivan explica melhor para nós. Diga, Ivan. Desde
Desde 2009, se criou no estado do Rio Grande do Sul o Programa Gaúcho, um programa florestal chamado Programa Florestal RS, para trabalhar com os produtos florestais madeiráveis e os não madeiráveis. E a erva mate, como é a árvore símbolo do Rio Grande do Sul, a bebida oficial dos gaúchos, teve uma particularidade toda especial. E a primeira proposta nossa foi dividirmos o estado do Rio Grande do Sul em grandes regiões produtoras de erva mate. E chamamos essas grandes regiões produtoras de polos ervateiros. Hoje o Rio Grande do Sul possui 5 grandes regiões, 5 polos ervateiros, que é o Planalto Missões, na região de Palmeira das Missões, o Alto Uruguai, na região de Erechim, o polo ervateiro do Nordeste Gaúcho, que é a região de Machadinho, o polo ervateiro do Alto Taquari, que é a região ali de Arvorezinha, Ilópolis, e o polo ervateiro dos Vales, a região dos Vales, que é na região de Venâncio Aires. Nessas 5 regiões está concentrada a grande produção de erva mate do estado do Rio Grande do Sul. E o mais importante é que essas regiões se diferenciam uma das outras, ou por aspectos históricos, culturais, inclusive por materiais genéticos. Então, há uma diferenciação bem significativa que facilitou essa divisão em termos regionais. E a caracterização do polo ervateiro do Nordeste Gaúcho, que reúne hoje 53 municípios, esse polo ervateiro está sob a jurisdição da Apromate, e quando nós iniciamos o trabalho ali, porque a Emater, nós da Emater, também foi uma experiência muito grande, trabalhar com indicação geográfica, e eu e vários colegas, nós temos um envolvimento aí de 14, 15 colegas trabalhando, uns com um tempo dedicado mais à indicação geográfica, outros menos, mas a Emater, ela teve um papel fundamental dentro desse processo, e para nós foi um grande aprendizado. Com a Promate nós já tínhamos, sempre trabalhamos, né? Então a Promate, a gente tem essa proximidade muito grande. Mas no caso da Edna, para nós foi um grande aprendizado trabalhar com ela pelo conhecimento que ela com relação à indicação geográfica. E a Emater, a partir daí, nós entramos oficialmente na indicação geográfica da região de Machadinho no ano de 2021, quando veio a autorização para que a Emater Regional de Passo Fundo e os colegas da região de Machadinho entrassem dentro desse projeto para buscar a indicação geográfica da região. E esse aprendizado ele foi fundamental e importante. E a primeira questão que nós pensamos foi, como tem o Polo Nordeste do Rio Grande do Sul, a abraçar os 53 municípios e colocar esses 53 municípios dentro da indicação geográfica. O que ocorre é que quando nós começamos a estudar os 53 municípios, nós percebemos que essa região de Machadinho ela tinha uns limites, ela tinha um limite. E esse limite, que tem ali as relações locais, comerciais, relação histórica, ou seja, dentro do polo ervateiro nós temos três pequenas regiões de erva mate, uma delas é a região do Machadinho, que comportam 10 municípios. Então, esses 10 municípios que têm essa relação direta com a indústria ervateira, com os produtores locais, foi o mapa que nós conseguimos traçar justamente por essa proximidade, porque ali existe uma relação, uma interrelação entre esses municípios. E, em função disso, nós encontramos aí esses 10 municípios, que são os municípios de Machadinho, Maximiliano de Almeida, Pai e Filho, São João da Ortiga, Sananduva, Cacique Doble, Santo Expedito do Sul, Tupanci do Sul, São José do Ouro e Barracão. Esses 10 municípios, e depois, quando começa a estudar o processo, nós fomos descobrir que, historicamente, todos esses municípios pertenciam à região da Grande Lagoa Vermelha, que a Lagoa Vermelha foi um grande território no passado, e depois esses municípios se desmembraram. Mas Lagoa Vermelha tinha uma característica do seu território, ele ser dividido em 2 regiões, a chamada região das matas e a região dos campos. A região dos campos de Lagoa Vermelha, que fica hoje no município de Caseiros, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, André da Rocha, que é a região dos campos, era uma região que, na época, ela era dedicada à criação de muares, à criação de bovinos e ao tropeirismo de bovinos e muares. Enquanto que a região das matas se ocupava da extração da erva mate e da extração da araucária, tropeirismo de porcos e tropeirismo de erva mate. E isso formalizou, então, uma divisão assim bem simples de ser feita,
porque nós conseguimos reunir historicamente essa relação dos 10 municípios, que anteriormente todos eles eram Lagoa Vermelha, agora emancipados, a relação continuou, embora tenham aí divisas políticas administrativas separadas, mas continua sendo o antigo território da região das Matas. E isso fortaleceu muito o vínculo e foi aonde conseguimos encontrar uma inter-relação entre esses municípios, formalizando, então, o mapa da indicação geográfica, reunindo 10 municípios dentro da região de Machadinho. Isso é uma coisa interessante, Ned, porque a gente sempre fala na teoria que a indicação geográfica é aquela vocação do território e que existe aquele vínculo com o saber fazer, que, por sua vez, tem a ver também, no caso, com esses fatores climáticos da região. Então, no fim, cabe a nós, o pessoal que faz esse apoio às IGs na estruturação, é descobrir, isso está posto, isso existe. Cabe a nós ter a percepção de descobrir isso que está ali. E foi o que a gente fez. E foi em conjunto durante todo esse tempo, né? Conseguimos ir cavocando e descobrindo que vocação é essa, como é que funcionou isso durante o tempo e colocar isso de forma, redigir isso, né? E dentro das justificativas que é. Então, é uma teoria muito bonita, né? Quando a gente vê aplicando na prática, a coisa fica demonstrada na prática que, de fato, essa teoria tem fundamento. Claro. Porque, vamos dizer, a IG não se submete àquela divisão política, por exemplo, essa que foi feita pelo Estado da região. Tá. Não. Exatamente. Isso foi muito legal de descobrir. Exatamente isso. A IG é determinada, né, essa ligação com a origem é determinada por fatores que transcendem a política, né, do território. A Lagoa Vermelha é uma região que eu conheço bastante. Eu fui, além de trabalhar em Getúlio Vargas, como eu já falei para vocês, eu trabalhei na Ascar, eu fui regional em Lagoa Vermelha, né? Hoje parece que não existe mais a regional de Lagoa Vermelha. Era para ser Vacaria quando eu fui para lá, mas aí acabou Vacaria não aceitando e acabamos montando. E era uma regional bem pequena, mas conhecia algum desses municípios. São José do Ouro, era um município que a gente trabalhava, Sananduva, Nova Prata, que está fora, eu acho, desse grupo, e Lagoa Vermelha. E aí nós tínhamos agrônomo, naquela época era um agrônomo por escritório, né? Nós tínhamos o agrônomo de Sananduva e de Getúlio Vargas, que estavam na região, provavelmente a região da Mata, que não sei se era a região da Mata, mas eles continuam, eram pequenas propriedades. E Lagoa Vermelha eram as grandes propriedades. E o coitado do agrônomo que ficou com Lagoa Vermelha, ele queria formar grupos que os outros conseguiram com muita facilidade, formaram grupos de produtores em São José do Ouro, então eram diversos grupos muito bons, né? E em Lagoa Vermelha não conseguia, então ele conseguiu pegar alguns pequenos distritos que tinham pequenos produtores, não lembro mais o nome, mas nesses pequenos distritos ele conseguiu formar uns grupos, mas não tinha o mesmo potencial que o pessoal de São José do Ouro, de Sananduva tinha, né? Aí depois ele... Pois bem interessante isso, porque perceba que Lagoa Vermelha e Nova Prata, os dois municípios que você citou agora, eles pertencem ao polo ervateiro do Nordeste Gaúcho, que estão sob a jurisdição da Apromata e não estão integrando a indicação geográfica, justamente por esse tipo de características diferentes. Claro. Eles se diferenciam nesse processo. Então, deu um corte assim, e isso é bem interessante, aonde nós conseguimos encontrar o vínculo desses municípios com a produção ervateira da região de Machadinho. E Lagoa Vermelha e Nova Prata, embora pertençam ao Polo Nordeste, não estão na região delimitada para indicação geográfica, região de Machadinho. São regiões completamente diferentes, né? Completamente diferentes mesmo, né? Com trabalhos perfeitos. Ótimo. Bom, e as indústrias têm que estar situadas dentro dessa área também, né? Não tem indústria fora da área. Pelo caderno de especificações, sim, a indústria precisa estar entre esses 10 municípios, nessa região, fazer o processo. É obrigatória a utilização da matéria-prima da Cambona 4, que é também um grande diferencial.
tem um caderno de especificações ali onde estão descritos os fatores que tornaram a erva mate conhecida, da região de Machadinho conhecida, e esses fatores eles estão dentro do caderno de especificações. Ou seja, nós não mudamos a forma de fazer, o jeito de fazer, as condições locais, elas continuam a mesma, porque foram essa forma, esse conhecimento local que tornou a erva mate conhecida. Então, o caderno de especificações ele não vem alterar, ele vem consolidar a forma da região produzir e industrializar a sua erva mate. Célia, como é que o pessoal, como é que o produtor adere a participar dessa EG, o produtor da região? O produtor, ele já está participando, né? Ele já vem participando por ser uma indústria de muita qualidade, né, na produção da erva mate. Então, como a indústria está próxima dos produtores, né, a entrega é praticamente da região, é toda na indústria, na ervateira, no caso que a gente tem aqui em Machadinho, Ervateira Barão. Indústria e comércio de erva mate e chás. Então, também tem o chá da erva mate, né? A gente também produz o chá aqui em Machadinho. Então, todos os produtores, eles veem a nossa indústria como, digamos assim, uma sequência. Essa indústria que está dentro de Machadinho, no caso, né, tanto a parte de mercado interno quanto de exportação, ela absorve toda a matéria-prima e ainda vem, digamos, é transportada de outras regiões para Machadinho, tendo em vista que toda a erva mate produzida aqui na nossa região, dentro da região de Machadinho, que são os 10 municípios, existe uma falta de erva mate. Então, é absorvida toda ela e ainda nós temos potencial para mais produção, no caso, né, para mais produção dentro dessa região e que está sendo absorvida alguma coisa de fora, ainda para completar, né, digamos, o mercado, principalmente o mercado externo, né, o mercado que é para exportação, que vai principalmente para o Uruguai e também para outros países da Europa. Nossa erva mate é destinada também para outros países da Europa. Então, a gente tem, além daqui da América Latina, que é o grande consumidor é o Uruguai. E vocês veem qual a indicação geográfica? Vocês preveem, assim, uma expansão da produção de erva mate dentro da região de Machadinho, mais produtores entrando e produzindo mais? Exatamente. Nós temos, assim, uma parceria com a Solidariedade, hoje, né? Hoje com a Solidariedade, e também vai ser lançado em março, na Expo Direto, um novo projeto de implantação de erva mate. Ainda a gente vai ser, esse evento vai acontecer lá na Expo Direto, então vai ser lançado um novo projeto. Ainda não podemos comentar sobre ele, mas lá na Expo Direto vai ser o local onde vai ser feito o lançamento desse projeto, onde mais produtores vão aderir, né, ao plantio de erva mate, tendo em vista que existe um grande espaço de produção de erva mate por ser, né, a erva mate aqui um produto de maior garantia para o produtor rural. Tu pode ver que agora, com a estiagem, os grãos, né, tiveram uma perda considerável. Já na erva mate, teve perdas também, mas muito menores, né, que a cultura de grãos. Então, o nosso produtor não foi tão danificado, tão prejudicado
por eventos adversos que ocorrem durante, digamos, há 4, 5 anos, a gente teve uma safra boa, né? E a erva mate, ela pode também ter prejuízos, mas não é tão significativos quanto outras culturas, como produção de leite, produção de grãos, né? Que é o que acontece aqui na nossa região, em todo o estado do Rio Grande do Sul atualmente, né? Que teve perdas tanto por excesso de chuvas quanto por estiagem. Então, é uma cultura que dá mais segurança para o nosso produtor, ele produz e ele sabe que ele tem uma renda anual, né? Aqui a gente colhe a cada ano, ano e meio, né? E essa produção é praticamente garantida, né? Pelas indústrias locais e que o produtor consegue ter uma boa qualidade de vida. E as famílias também, além da geração de renda, a gente tem um aspecto social, que ela emprega muito mais, né, por ser toda ela mão de obra da propriedade. Então, as próprias famílias fazem a colheita da erva mate. Então, através das suas equipes, os produtores, eles fazem a colheita, então eles já ganham com a colheita, né, uma forma de geração de renda e geração de empregos, né, no meio rural. Falasse em solidariedade, o que é a solidariedade? Solidariedade é uma fundação, né, Solidariedade é uma instituição onde ela está em mais de 40 países, né, e que fez a sua sede no Rio Grande do Sul, aqui em Machadinho, com vistas à implantação de ervais e o apoio, então, à Promate, né, eles estão sediados no escritório da Promate, na sala da Promate, e da indústria da erva mate. Então, eles têm, aqui em Machadinho, uma sede onde daqui eles levam os produtos, os projetos, na verdade, para toda a região de Machadinho e a região do Alto Uruguai. Então, nós temos aí um benefício muito grande, que estamos próximos, e eles fazem todo o fomento, no financiamento, então, dos ervais da nossa região, e que é a fundo perdido. Então, os produtores implantam e entram com a contrapartida do produtor é a mão de obra, né, do plantio, e os insumos eles recebem através da Fundação Solidariedade, dessa instituição que está sediada no município de Machadinho. A minha dúvida é, por exemplo, em Nova Prata, vamos dizer, há muito tempo atrás, eu estava ainda no BRDE, eu acompanhei um projeto que estava sendo tocado pelo pessoal da Fazenda Tupi, ali, do pessoal da borracha lá, né? Que era uma implantação de erva mate ao estilo argentino, com plantio de erva mates intensos, né? E depois esse projeto acabou não indo para frente, mas era um projeto que estava muito bem estruturado. Então, a pergunta é se esse tipo de projeto caberia ou não se encaixaria dentro do caderno Porque, pelo que a Célia falou antes, a ideia é erva mate, plantar junto com frutíferas, então manter aquela ideia, vamos dizer, que era o original da erva mate dentro da mata. E se o caderno poderia prever a ideia de implantação de erva mate, assim, tipo industrial, vamos chamar assim. Não, o caderno de especificações ele possibilita, no caso de Machadinho, o caderno de especificações técnicas, ele possibilita plantios no sistema agroflorestal, a utilização de erva mate de matéria-prima a pleno sol e também de erva mate nativa, que está dentro da floresta, que está nos potreiros, ou seja, porque todas essas situações ocorrem na região. Então, todas as etapas, ervais cultivados, só que, claro, o produtor, para poder integrar o rol ali dos fornecedores da matéria-prima, ele vai precisar cumprir o caderno de especificações.
Então, esse caderno de especificações que tem que ser detalhado para os produtores. Aham. Esse produtor que optar por entrar na indicação geográfica, ele vai ter ali os seus passos para seguir dentro do caderno de especificações. Eu vi que anteriormente tinha perguntado para a Edna a questão da rastreabilidade. Está previsto dentro do caderno de especificações a rastreabilidade do produto desde o cultivo na lavoura até o processo de oferecimento da erva mate ao consumidor. Então, todos esses controles estão previstos no caderno de especificações. O produtor vai precisar fazer isso. Agora, a erva mate, como na região ela tem esses vários modelos de cultivo, Sim. então toda essa erva mate é o Todos eles são produto que aceitos. faz o produto regional, né? Então, essa mistura, isso é que caracterizou o produto da região de Machadinho. Aham, perfeito. Tá. E como é que vocês... Existe, vamos dizer, é uma espécie de autocontrole ou a associação tem um sistema de acompanhamento dos produtores para ver se estão seguindo esse caderno de práticas? Eu sempre esqueço o nome, caderno de especificações técnicas. Especificações técnicas. Isso, tá. Bom, a região ali, ela tem a Emater está presente em todos os municípios, os 10 municípios nós temos Emater. Perfeito. Tá, Então a associação ela recebe os associados, recebe assessoria técnica dos colegas da Emater. A própria associação ela também tem a própria Célia, engenheira agrônoma, então ela participa nisso. Ela comentou anteriormente da Fundação Solidariedade, que tem os técnicos que também acompanham os produtores. Então esses produtores eles estão completamente assistidos com relação a essa assistência técnica. Então, até um dos grandes diferenciais da região de Machadinho sempre desde que esse terceiro ciclo começou, com a criação da Promate, o acompanhamento técnico foi um grande diferencial. E foi a proposta na época de nós fornecer. Tanto que hoje a região de Machadinho é a região que tem uma maior produtividade de erva mate. Um dos pontos que a gente considera é a Cambona 4, porque ela é potencialmente de alta produtividade, mas também pelo manejo dos produtores, que é a presença da Embrapa, desde a Embrapa Florestas, desde 1996 na região. A Emater faz esse trabalho também de acompanhamento bem satisfatório para os produtores, e grande parte dos produtores hoje de Machadinho tem alto conhecimento na produção da erva mate. Se a gente pegar um técnico, por exemplo, que não tenha muita experiência em trabalhar com erva mate, o produtor hoje ele está num nível assim, bem alto de conhecimento técnico, de manejo de pragas, de adubação dos ervais, de plantio, de colheita. Então, houve uma grande evolução tecnológica na região e por isso que tornou a região também altamente produtiva. Mas esse contexto de absorção tecnológica é repassado ao produtor por várias instituições que possibilitam a ele ter acesso a tecnologias. Tá, então, esse plano de controle, Ned, então é assim, de certa forma, muito fácil de ser feito, porque ele foi calcado nessa experiência. Então, quem nos disse aonde controlar, o que controlar, foram eles. Né? É baseado na experiência do dia a dia deles, que vem de anos. Né? Nós apenas transcrevemos isso, né, em normas e regras e deixamos todos muito à vontade para sugerir, para contestar o que a gente estava colocando, e houve um consenso do que olhar, o que fazer, como fazer, deles próprios. Então, isso facilita o trabalho. Sim, e complementando essa questão aí, dentro está previsto, existe o Conselho Regulador. Então, essa questão que você comenta aí do acompanhamento, para ver se está tudo ok ou não, existe um Conselho Regulador que vai fazer todo o acompanhamento, aí não no sentido de orientação técnica, porque a orientação técnica será feita pelos técnicos, mas o Conselho Regulador ele fará o acompanhamento para ver os procedimentos se está sendo seguido conforme o caderno de especificações técnicas ou não. Aquele produtor que seguiu
que cumprir as regras do caderno de especificações técnicas, ele vai estar apto a produzir produto para indicação geográfica. Por exemplo, se por acaso um produtor não conseguir cumprir os requisitos do caderno de especificações, infelizmente ele não vai poder produzir o produto para a indicação geográfica. Vamos dizer, uma preocupação que eu sempre tenho com relação a indústria, vamos dizer, termos uma garantia que a indústria só vai processar como produto de indicação geográfica desses produtores que, então, vamos dizer, como é que está previsto isso, essa parte de rastreabilidade dentro da indústria? A gente elaborou vários protocolos que vão ser seguidos, né, pela indústria, desde do caminhão que traz o material, a recepção, né, a todas as etapas do processo. Existe já um protocolo, existe um número de registro, existe uma rubrica, não é isso? Perfeito, tá. Não, e aí tu assegura que todo o processo está funcionando, desde o produtor até a entrega final, tudo passou e está dentro desse caderno de especificações técnicas aí, né? Tá. É que será acompanhado pelo Conselho Regulador. O Conselho Regulador ele vai acompanhar a produção no campo e a produção na indústria. A indústria já faz hoje esse aspecto de recepção, porque daí tem as fases de sapeco, secagem, ele já tem isso como uma prática do dia a dia. A única questão é que agora vai ter um Conselho Regulador para confirmar isso, para atestar isso. Para validar, né? E com relação aos produtores, os produtores de Machadinho, eles veem, como o próprio Vandro comentou, que sempre teve a presença forte da assistência técnica, né, através dos escritórios da Emater, a Embrapa Florestas também trouxe vários experimentos, pesquisas, e sempre esteve presente também em Machadinho. E tem todo esse trabalho de treinamento dos produtores. Então, Senar também, até o próprio Ilvandro também trabalhou no Senar, né, Ilvandro, e ministrava cursos aqui para Machadinho. Então, teve esse trabalho de treinamentos e hoje os técnicos da Solidariedade também fazem um acompanhamento dos ervais. Então, com relação a isso, nós não vamos ter problemas, tendo em vista que o produtor já segue uma orientação técnica. Então, todos eles já vêm trabalhando com tecnologias, né, que foram desenvolvidas e que estão, digamos, sempre estão divulgadas e disseminadas aqui no interior do município, nas propriedades rurais. Então, nós não temos problema com relação a isso. O nosso produtor trabalha dentro da recomendação técnica. Então, é muito difícil algum produtor sair fora da IG em função disso. Ele já tem esse controle, porque ele tem a sua propriedade já monitorada. E todas as propriedades também são georreferenciadas, né, aqui dentro da nossa região. Então, essas propriedades já estão georreferenciadas e tem todo esse acompanhamento técnico e que ele, na verdade, aderiu se adaptou a sempre trabalhar dentro do aspecto técnico. Da minha parte, eu acho que, vamos dizer, está bem esclarecido. Acho que quem assistiu o vídeo vai ter uma informação muito boa de como é que está funcionando essa EG, que, vamos ressaltar de novo, é a primeira EG do Rio Grande do Sul de erva mate. Né? Eu queria só acrescentar uma coisinha. Esse registro vai trazer, esperamos, acreditamos, né? Vai trazer muita visibilidade para a região, porque a região já tem algumas características turísticas importantíssimas, que são as águas termais. Ela tem hotéis para receber turistas, hotéis de primeira linha, maravilhosos, como eu nem me lembro qual é o nome agora, com águas a 40 graus, né? A gente fica nas piscinas naturais com água a 40 graus, então é um potencial maravilhoso que a região tem e que essa indicação geográfica vai dar visibilidade. Eu não conhecia, fiquei muito feliz em conhecer, pretendo voltar um dia lá
porque é uma delícia o banho. São águas medicinais, né? Então ela tem uma série de privilégios, além da paisagem maravilhosa, do clima maravilhoso, e essa indicação geográfica vai trazer, vai potencializar, né, essa vocação turística que a região naturalmente já tem. Sim. É isso, gente? Bom, É isso, Machadinho Resort Spa, e o spa é com erva mate. A temática do hotel é a erva mate, né? E lá tem cosméticos de erva mate, tem bebidas de erva mate, são vários produtos que são colocados à disposição dos visitantes, né, dos turistas, e todo o complexo termal, então, tem essa temática que é o produto erva mate. Principalmente o spa, né, onde são banhos de erva mate. Inclusive, já foi colocado o banho em piscinas térmicas, junto com para mais pessoas usufruírem, né? Então, eles fazem esses eventos dentro do Termas Machadinho. Então, eu acho que a região está de parabéns, e foi um privilégio também trabalhar com você, Célia, com você, Vandro. Para mim foi uma grata satisfação ter compartilhado com vocês todos esses momentos durante a pandemia, inclusive, né? Nós que agradecemos, Edna, o teu trabalho, toda a tua dedicação, a Emater também, através do Vandro, todos os pessoal técnico, a equipe técnica da Emater também, que nos auxiliaram muito, e a indústria da erva mate Barão, né, que está presente, indústria da erva mate Cambona, mas é propriedade da Barão, né, hoje faz um trabalho excepcional com a erva mate de Machadinho, né, com toda a produção de Machadinho, e exporta para vários países, isso é importante também. Nós vamos ter visibilidade internacional, né, nessa higiene, nessa indicação geográfica. Obrigada a todos. E obrigado pela entrevista, por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco, divulgando um pouco o nosso trabalho e também a indicação geográfica erva mate região de Machadinho. E o Vandro? Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade, principalmente aí a Edna, a Célia, todo o grupo da Promate, de entrar numa área que não tinha tanto conhecimento, mas estudando, se esforçando, eu acredito que a gente consegue evoluir, e é um trabalho que vai ficar para sempre. Então, por mais que ele que precise esforço, que seja demorado, que traga ansiedade, o que está faltando agora? Tem que correr atrás de solução, tem que ir atrás de outras coisas que faltaram. Então, por mais que ele cause esse tipo de ansiedade, ele vale a pena porque permanece para sempre. Então, esse tipo de ação ela é importante, e eu acho que a extensão rural, no nosso caso da Emater, tem um papel importante nesse sentido de também criar essas possibilidades que mudem a realidade de uma região. E tanto assim, bem interessante falar quando eu fui trabalhar, eu trabalhei na cooperativa, na Camol, quando estive em Machadinho. Quando eu cheguei na região de Machadinho, ali era conhecida como a Volta da Fome. Não tinha 470, não tinha a Ponte do Barracão, que depois da construção da 470, construída a Ponte do Barracão, de Estado, Rio Grande do Sul, a concepção da região, mudou todo o processo de entendimento. E até o seu Arcângelo, que foi um primeiro presidente da Apromate, um grande incentivador, tem algo escrito dele, que ele diz assim, de transformar a volta da fome na volta da erva mate. Então, talvez nós não tenhamos transformado na volta da erva mate, mas sair da região que antigamente era chamado de volta da fome para uma região com indicação geográfica, eu acho que isso a gente conseguiu evoluir significativamente. E a região mudou o cenário. Quem conheceu ela no passado percebe hoje uma mudança assim muito significativa, um belo exemplo que nós temos hoje na produção de erva mate brasileira. E o importante é que projetos dessa envergadura eles possam ser feitos
também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí 5 grandes regiões maravilhosas no estado, e amanhã, depois, quem sabe, o próprio Rio Grande do Sul tem aí 5 indicações geográficas caracterizando essa erva mate que é produzida aqui no Rio Grande do Sul, dentro da sua identidade local, regional, tal qual esse exemplo que a região de Machadinho conseguiu fazer com a indicação geográfica. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de participação e um abraço a todos. Eu é que agradeço, né? O Instituto certifica, dentro desse trabalho que a gente vem fazendo, principalmente com certificações, né? Mas sempre discutindo todos os assuntos que têm a ver com a agricultura, né? O Instituto Certifica é uma organização antiga, nós temos 20 anos já de trabalho, e é uma das poucas certificadoras que eu conheço que se dedica exclusivamente ao agronegócio. Então, trabalhamos com certificação de orgânicos, certificação de produção integrada, certificação de unidades armazenadoras, enfim, entrando, e já agora com mais alguns projetos que a gente está de protocolos próprios que a gente está criando e já submetendo ao Ministério da Agricultura, e eu recebi a notícia há pouco que o primeiro deles já foi aprovado, e isso aí nos dá muito orgulho. Bom, foi uma grande satisfação estar com vocês. A Edna eu já conheço de longa data, né? Nós já trabalhamos junto na produção integrada, a gente teve um trabalho assim muito grande, a Edna foi fundamental assim na nossa comissão estadual aqui de produção integrada. Mas a vocês aí, e o Vandro, um antigo colega, vamos dizer, eu posso chamar de colega, né, por ter trabalhado na Emater também um bom período, e a Edna, que também é colega agrônoma, né, que eu não conhecia, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. E o nosso canal está à inteira disposição de vocês, para quando vocês quiserem falar qualquer coisa, a gente abre aqui para a gente conversar. Talvez, quando vierem a Porto Alegre, podemos fazer um podcast ao vivo na nossa sala de trabalho, que fica a coisa fica mais dinâmica do que a distância, né? E foi um prazer imenso para nós. Bom, pessoal, então encerramos essa nossa live aqui com o pessoal da Erva Mate, que, mais uma vez, eu destaco a primeira IG, Indicação Geográfica de Erva Mate do Rio Grande do Sul. E isso é muito importante, eu acredito que muitas outras virão, então essa aí realmente é uma pioneira nisso aí. Então, estamos ficando por aqui e espero vocês nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos episódios desse podcast.